perguntou a ele o que estava acontecendo. O cristão começou a falar a respeito de tudo o que já tinha ouvido de outro personagem chamado evangelista. Evangelista era aquele personagem que instruía cristão várias vezes naquela peregrinação. Evangelista simboliza os pregadores do evangelho. Obstinado e inconstante simbolizam aquilo que a parábola do semeador nos fala. Quando a semente cai, ela é sufocada por causa das dificuldades, então ela não brota. Quando a semente cai e por causa de qualquer outra intempérie da vida, aquele coração abandona o que foi ouvido. Mas a semente também cai em boa terra e cresce, germina, dá fruto. Cristão era aquela boa terra. John Bunyan vai relatar isso no seu livro. E eu quero chamar a atenção aqui para a importância não de cristão, mas de evangelista. Por que aquele personagem é importante no livro O Peregrino e por que ele é importante para esse sermão de hoje? Já já nós vamos voltar a esse assunto. Aqui no texto que temos diante de nós, Marcos nos tem mostrado um Jesus de movimento, de ação, de autoridade. Jesus cura, Jesus expulsa demônios, Jesus confronta as estruturas religiosas do judaísmo por meio da perseguição dos fariseus que constantemente queriam apontar seus supostos erros que não eram erros. Mas aqui nós temos um ponto importante que Marcos registra: o evangelho sendo mostrado, sendo ensinado na escolha dos 12. Nós podemos passar por este trecho do evangelho de Marcos e acharmos que talvez seja o texto menos interessante. Porque afinal, o que é que há de interessante no texto quando ele nos diz que o Senhor escolheu Simão, o Senhor escolheu Tiago e João, o Senhor escolheu André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e Judas que o traiu? O que tem de mais esse texto para chamar a nossa atenção e nos revelar o evangelho da graça? Nós precisamos atentar que toda a Escritura é inspirada por Deus e em todos os lugares das Escrituras elas transpiram a mensagem da graça. Elas exalam a mensagem da graça de Deus. Aqui, nesse momento, um momento sintético de Marcos, em outros evangelhos nós temos vários detalhes desse momento, mas eu não vou me ater ao que os outros evangelistas disseram, porque eu acho interessante que nós observemos aqui o texto na perspectiva que Marcos tinha. Em outros momentos, em outros tempos, nós vamos expor também, eu vou expor também outros evangelhos, nós vamos perceber as outras perspectivas, mas eu queria que olhássemos, quero que olhemos para o que Marcos quer comunicar aqui. Aqui nesse texto convergem memórias do Antigo e do Novo Testamento. Do que Deus revela e como se revela no Antigo Testamento e o que ele se revela, como se revela, para onde que ia a sua igreja no Novo Testamento. Quando falamos de Antigo Testamento, quero frisar inicialmente aqui montes que eram lugares de encontro de Deus com seu povo, certo? As 12 tribos de Israel, o Monte Sinai, essas são figuras importantes no Antigo Testamento na forma que Deus se revela. Quando nós olhamos para aqui, para o momento em que estamos, a identidade messiânica de Cristo vai nos mostrar a gênese da comunidade do pacto na nova aliança, seguindo um padrão estabelecido no Antigo Testamento, especificamente. O Evangelho é judaico, o Evangelho não é judaísmo, mas o Evangelho é judaico. No que se refere ao que as bases da teologia do Evangelho de Cristo vêm como cumprimento da teologia judaica. Então não é exagero dizer que nesse pequeno trecho Jesus está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele revela quem ele é e revela quem a igreja será. Essas duas coisas estão postas diante de nós aqui. O monte que Jesus está remete ao Sinai. O número 12 dos apóstolos que ele escolheu remete às 12 tribos de Israel. O chamado remete ao agir soberano de Deus, chamando aqueles homens. Mas Jesus inova aqui num ponto. Ele não vem para restaurar uma instituição antiga, meus irmãos, mas vem para formar um povo novo. A gênese disso é o Antigo Testamento, mas o que está acontecendo aqui é de fato novo. Daí a ideia de nova aliança. E isso é alicerçado
não em torno da lei. O judaísmo se desenvolve em torno da lei. A lei é o centro. A Torá é o centro. No Evangelho, o centro é Cristo. Tudo começa e passa e permanece orbitando ao redor de Cristo, não da lei. Então, nós vamos observar aqui nesse sermão duas coisas importantes. Primeiro, entendermos o cenário e o significado teológico dessa passagem. E segundo, devemos fazer uma leitura do texto verso a verso e relacionar isso com o que está revelado no Antigo Testamento. Então vamos lá. Primeiro, nós devemos observar um quadro histórico e literário para termos chaves de leituras importantes nesse texto, para entendermos o que o texto está comunicando. Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus em ação, agindo. Jesus está trabalhando. A narrativa rápida criada por Marcos causa expectativa por tudo que virá depois. Mas o texto está nos mostrando que o reino chegou e ele vai se expandir através da pregação desses que Cristo chamou, chamados apóstolos. Mas aqui nós temos algo interessante, uma pausa no monte que revela uma obra impressionante no reino de Deus. Não é apenas uma demonstração de poder, é uma formação de testemunhas poderosas do Evangelho da Graça. Veja o verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Isso revela a soberania de Cristo. Ele chamou quem ele quis. Muito diferente, como eu já disse em outro sermão, do que acontecia naqueles tempos, inclusive na comunidade rabínica. E acontecia também em tempos passados, nos ídolos de Sócrates, Platão e Aristóteles, que os discípulos procuravam os mestres. Assim como em Israel, os discípulos procuravam os grandes ensinadores, como Paulo foi estudar com Gamaliel, por exemplo. Os doutores da lei eram, de fato, procurados e procuravam alunos. O caso de Jesus é diferente. Jesus chama. Jesus não é procurado. Jesus atrai, Jesus determina que aqueles que ele chamou irão de fato segui-lo. Então nós vamos começar aqui de fato com o monte e a importância desse monte. O monte é o lugar, o locus, como chamamos em teologia, da revelação de Deus no Sinai. É ali que Deus entrega a lei. O Monte Carmelo também é importante na história de Elias. O Monte Moriá também é um lugar importante. Subir ao monte, colocar-se em diálogo com Deus é algo que acontece no Antigo Testamento e faz parte da tradição judaica. Aqui Jesus assume, meus irmãos, as prerrogativas dos grandes portadores da revelação no Antigo Testamento, mas ele faz isso de forma superior. Estamos falando de uma nova aliança, centrada não na lei, não na Torá, mas centrada em Cristo. Isso aqui é muito importante, porque João vai nos dizer lá no Evangelho que ele é o verbo, que ele é a palavra, ele é o logos. Segunda coisa que devemos considerar aqui é o número 12. Um número que demonstra algo importante. São 12 apóstolos. Isso é uma correlação com as 12 tribos de Israel. Quando nós lemos Apocalipse, nós observamos que existem 24 anciãos. 12 que representam as 12 tribos, 12 que representam os 12 apóstolos. Os 24 anciãos em Apocalipse significa a totalidade do povo de Deus, a igreja. A igreja que estava no Antigo Testamento e a igreja que surge a partir do Novo Testamento. Então a nomeação dos 12 não é meramente algo organizacional. Trata-se de um ato de reconstituição do povo de Deus. Jesus está restaurando, Jesus está compondo um novo momento para Israel. Não apenas o Israel agora ligado fisicamente a Abraão, mas todos aqueles que vão crer no Evangelho a partir do trabalho dos apóstolos. Não como era no Antigo Testamento. A questão não são letras mais gravadas em tábuas de pedra. Agora a questão está em que as testemunhas da grande revelação de Deus serão homens de carne e osso, testemunhas de Deus, que vão ter que aprender, que vão fracassar, que vão negar o Senhor, que vão ser restaurados pelo Senhor. Então aqui nós vamos observar algo interessante a respeito da ordem. No Antigo Testamento, sacerdotes e profetas, antes de agir, estavam diante de Deus.
padrão cristocêntrico, então, de formação essencialmente relacional que Jesus expõe, que Jesus implementa, mostra que Jesus começa a formar o caráter e a relação com ele. O texto vai dizer: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Eles precisavam estar com Jesus. Eles precisavam andar com Jesus. Eles precisavam conhecer Jesus. Jesus não estava chamando eles para um mero trabalho. Não era uma contratação de funcionários para cumprir uma tarefa. Essa obra, esse testemunho, deveria iniciar com uma relação íntima, profunda e direta com Jesus. Aqui nós também aprendemos uma coisa importante no verso 15. O texto diz: e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja, Cristo designa esses 12 para pregarem. Ele vai os enviar para pregar e dá a eles autoridade para expelir demônios. Conceder autoridade a expulsar demônios, para expulsar demônios. Não é aqui um detalhe técnico do texto. Não é aqui apenas falando de algo que acontecia no primeiro século, quando as grandes batalhas contra o mal são registradas em Atos ou nos Evangelhos, isso vai sendo mostrado. Isso aqui não é apenas um detalhe histórico. Isso aqui é uma demonstração, irmãos, de que havia um domínio do mal naquele tempo. Havia um domínio das forças malignas, que estão sendo agora, ou serão agora, a partir do que Jesus vai fazer, ou está fazendo e fará pelos apóstolos. Essas forças do mal serão atravessadas pelo poder da graça de Deus para libertar pecadores da sua prisão. Esse texto nos ensina que a igreja, chamada para pregar, figurada nos apóstolos aqui, continuará enfrentando os poderes malignos, os poderes deste século, os poderes da maldade. A igreja tem que entender em todos os momentos da sua história: somos chamados como os apóstolos, porque Ele quis. Soberanamente Cristo nos chamou. E o mesmo ato soberano de chamar é o ato de enviar, que também é soberano. Ele nos envia, mas ele não nos envia para passearmos. Ele nos envia para pregarmos, para anunciarmos o Evangelho da Graça. E quando ele diz: o seu povo, figurado aqui nos apóstolos, proclamarão o Evangelho, eles também lidarão com os poderes das trevas. Estarão sempre, enquanto Cristo não voltar, contra a igreja. Satanás luta contra nós. Satanás luta contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Satanás luta para que você não seja satisfeito. Satanás luta para que você não entenda mais profundamente o Evangelho, para que a sua atenção esteja desviada do que Cristo quer que você entenda, do que Cristo quer que você aprenda. Há uma luta constante contra Satanás. Nós não invocamos aqui o nome do diabo, nem chamamos ninguém à frente para se ajoelhar e expulsar o demônio das pessoas. Nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós acreditamos que, se queremos vencer de fato Satanás, nós devemos pregar a palavra, aprender a palavra e viver a palavra. Essa é a forma que Satanás é expulso. Essa é a forma que ele se retira do meio do povo de Deus, quando a verdade triunfa. Então, não esqueçamos jamais disso, irmãos. Satanás está lutando contra nós. Essa é a nossa grande guerra. Paulo disse: não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as forças da maldade. Satanás está contra você, jovem, na faculdade. Ele quer seduzir a sua mente. Ele quer lhe mostrar que as ciências não precisam de Deus. Não precisam da justificativa da fé. Que a ciência agora é o novo cânone da verdade. Que você pode provar ou mostrar a contradição de tudo no universo a partir do ponto de vista científico. Satanás está contra nós quando ele levanta tentações na cultura vigente
nas redes sociais, nos filmes, nas séries, em tudo que desonra o nome do Senhor. Satanás está investindo constantemente para nos afastar de Deus, nos seduzindo de várias formas. Ele não pode tirar a salvação de um crente, mas ele pode ludibriá-lo. Ele pode enganá-lo. Satanás pode enganar você. Satanás não brinca de ser Satanás. Então, portanto, não brinque de ser crente. O mal não brinca de ser mal. Os demônios não brincam de ser demônios. Ninguém brinca de ser demônio, nem uma criança. Nós não podemos brincar com a fé. Vejamos o versículo 13 ainda. Veja, a subida de Jesus ao monte aqui dá-nos um contexto litúrgico e teofânico. As teofanias era quando Deus aparecia no Antigo Testamento. Então, o verbo que aparece aqui, chamar, tem uma marca de iniciativa divina. Cristo está chamando. Jesus não está reagindo ao interesse humano sobre ele. Jesus está chamando. Na verdade, ele está agindo. Ele é ativo aqui. Ele chama por sua própria vontade, soberanamente. Venha, eu quero vocês. O fato de que ele chama os que ele quis, levanta aqui imediatamente o tema da eleição. Ele escolheu aqueles apóstolos. Deus chama segundo a sua soberania. E isso não é anular a responsabilidade humana, mas é um fato. Jesus chamou quem ele quis. Jesus não disse assim: bom, é o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma proposta e quem se interessar, levante uma de suas mãos e vem aqui. A Bíblia não diz isso. Ele diz, Marcos diz, chamou os que ele mesmo quis. Lembremos de algumas coisas aqui, irmãos. Moisés no Monte Sinai recebeu a lei. E essa lei era para ser direcionada a Israel. Jesus sobe ao monte e chama os que farão parte desse novo momento do Israel de Deus. Aqui também devemos nos recordar das chamadas proféticas, como por exemplo Isaías, Jeremias, quando Deus chama esses homens para a missão, mesmo antes de compreenderem que seriam profetas. Essa vontade de Jesus mostra que os cristãos são chamados para servir e aqueles que são chamados para o ministério devem antes andar com Jesus. Quem quer servir a Jesus na sua obra deve andar com Jesus. Jesus não está aqui em busca de currículo. Jesus não está em busca de mérito. Jesus não diz, senta aqui, você estudou onde? Onde foi sua pós-graduação, seu doutorado? Muitas vezes o chamado passa longe dos méritos. Como a igreja devemos aprender a reconhecer vocações onde o mundo não vê. Certo? Devemos ter o cuidado, porque nós devemos orar e pedir a Deus discernimento para enxergarmos as vocações dos nossos irmãos, mesmo quando é difícil para nós. Porque estes homens que foram chamados aqui tinham características importantes, e eu vou mostrar isso. Isso é muito importante no texto. Mas veja, aqui no verso 14, ele designou 12 para que estivessem com ele. 12 não é uma escolha numérica, é uma escolha confessional de Jesus. Jesus simbolicamente está restituindo, reconstruindo o que Israel nunca alcançou, nunca cumpriu, nunca obedeceu. Aqui uma dupla finalidade por parte de Jesus. Os discípulos precisavam estar com ele e serem enviados por ele. E essas duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Todo aquele que é enviado deve estar com Jesus. Isso aqui é teologicamente crucial, irmãos. A comunhão precede a missão. A comunhão com Deus vem antes da missão. É preciso viver com Ele para fazer para Ele. No Monte Sinai, a comunidade se forma em torno da lei, como eu disse. Aqui a comunidade está em torno de Jesus. Jesus está falando da importância de vivermos perto dele. O modelo lembra o preparo sacerdotal. Antes de ministrar, o sacerdote era capacitado e consagrado. Lembremos que quando Ana ora pedindo a Deus um filho e o filho nasce,
Antes disso, ela fez um voto que se ele nascesse, ele seria levado para ser criado como sacerdote. E Deus dá o menino. Samuel vai ser criado ali, aos pés de Eli, antes da missão comunhão. Antes de Jesus enviar os apóstolos, Jesus caminha com eles durante 3 anos. Faz alguns testes. Vão para aquela região e preguem, voltem, me digam como foi. Tragam um relatório da missão. Jesus prepara, vivendo com eles. Não era apenas um preparo intelectual, era um preparo relacional. A ordem aqui é pedagógica, irmãos. Presença, caráter, missão. Essa é a ordem. Presença de Deus na nossa vida. Caráter moldado pela presença de Cristo na nossa vida. E então depois a missão. O talento não vem antes do compromisso de comunhão com Cristo. Grandes líderes não são aqueles que têm mais talentos. São os que têm um caráter profundamente enraizado em Cristo. Grandes líderes não são aqueles que têm muitos dons. São os que amam mais Jesus. Amam mais sua palavra. Nos ministérios contemporâneos, temos muita pressa para produzirmos resultados. Somos ativistas. Talvez o texto esteja nos ensinando aqui, irmãos, a calibrarmos a nossa agenda, em primeiro lugar, com a intimidade com Cristo. Nós queremos fazer muito, produzir muito. Nossa geração tem uma palavra chamada legado. Queremos deixar um legado. Cristo não quer que deixemos legado. Ou você viu na Escritura que Cristo disse assim, deixa um legado? Ele quer que tenhamos comunhão profunda com Ele. Por que você quer ser lembrado daqui a 50 anos? Coisa mais importante é estarmos com o Senhor daqui a 50 anos. Coisa mais importante do que sermos vistos pelos homens é sermos reconhecidos por Deus. Coisa boa não é alguém dizer aos nossos ouvidos ou bater nos nossos ombros dizendo assim, nossa, você é extremamente capaz. Coisa boa é ouvirmos no Salvador. Nunca vi tanta fé em Israel como há no seu coração. Busquemos o elogio do Senhor. Busquemos o elogio do Senhor. Permitam-me fazer aqui uma aplicação em relação ao ministério pastoral. Não se mede a eficácia ou o sucesso de um pastor pela qualidade dos seus sermões. Isso é pobreza espiritual. Um verdadeiro fiel ministro não pode ser medido pela igreja pela qualidade dos seus sermões, mas ele deve ser medido pela igreja pela profundidade da sua comunhão com Jesus. Isso é bíblico. Performance existe em qualquer lugar. Alguém pode dominar absolutamente todas as regras da boa oratória e da retórica, subir a um púlpito sem nunca ter conhecido Jesus como Salvador e pregar um grande sermão. Hoje não é difícil. Com as IAs, com a ferramenta da inteligência artificial que fornece sermões completos, não é difícil alguém que já domina as ferramentas da oratória falar um grande sermão, eloquente sermão, mas não tem vida com Cristo. A comunhão com Cristo precede a missão. A vida com Jesus, o amor a Jesus, vem antes de qualquer coisa que venhamos a fazer para Ele. Por que isso é importante? Porque se não tivermos comunhão com Ele, o que estivermos fazendo em nome dEle não é para Ele, é para nós. É para nós. É para a nossa própria glória, não para Ele. É para enaltecer o nosso próprio nome, como na Torre de Babel. É porque nós queremos colocar em letreiros brilhantes que nós somos servos importantes no reino. Meus irmãos, a concessão de autoridade que Jesus dá aos apóstolos é antecedida por essa vida com Ele. Essa autoridade não é mágica, ela é relacional. A autoridade
para servir a Cristo tem aquele que anda com Jesus, não aquele que bate no peito ou usa um broche com o nome do seu ofício. Não é porque alguém tem um broche com o nome de pastor que é pastor de verdade, à luz das Escrituras. Se fosse só o broche era fácil. A autoridade confere responsabilidade, irmãos. O poder espiritual dado aos discípulos deve sempre ser exercido para cura e reconciliação daqueles que serão alvos da pregação. Nunca para a vaidade religiosa. Nunca. É para o bem do outro, para a edificação do outro. Por isso que Deus dá dons à igreja, para que o outro seja edificado com os meus dons, não para a vaidade. O ministério dado por Deus não prioriza a vaidade, prioriza a compaixão, intercessão. Essa é a finalidade. A finalidade não é o poder terreno. A finalidade é a glória de Cristo. Agora vamos aos versos 16 ao 19. E eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. A partir daqui nós temos o nome dos 12 apóstolos que foram escolhidos. A lista também nos surpreende, porque são pescadores simples, cobrador de impostos como Mateus, um zelote, um nacionalista. Um zelote era um nacionalista fervoroso. Um traidor chamado Judas. Estava aqui na lista dos chamados pelo Senhor. A presença desses nomes aqui, meus irmãos, deve nos surpreender em algumas questões. Nós vamos observar o Antigo Testamento, vamos observar o Novo Testamento e o que Jesus está fazendo aqui. Primeiro, a troca dos nomes. Veja o verso 16. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Ele secou antigas práticas patriarcais, quando Deus agiu, tratando de Abraão, mudando seu nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Quem recebe um novo nome recebe uma identidade, uma missão. Receber um novo nome na Escritura recebe uma identidade, uma missão. A presença de Judas aqui funciona como um lembrete trágico. E nós temos responsabilidade diante de Deus. E que as falhas ao seguir Jesus são possíveis. E se alguém realmente não está com Jesus, as falhas podem ser irreparáveis, como foi a de Judas. A diversidade dos 12 aqui é um recurso importante para nós. Veja, Simão era alguém de uma personalidade imediatista, enérgico. Pegou a faca, cortou a orelha do homem. Jesus disse: se você não for lavado por mim, você não tem parte comigo. Então, dê banho completo, Senhor. É o que nós chamamos hoje de um homem bruto. Este era Simão. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, filhos do trovão, vaidosos, queriam sentar-se à destra do Senhor. A mãe pediu isso. Falas também precipitadas. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, um antigo publicano, conhecido como ladrão no meio do povo de Deus, agora convertido. Jesus foi na casa dele, vocês lembram? Tomé era aquele que iria duvidar que Jesus tinha realmente ressuscitado, e Jesus sabia disso. Tiago, Tadeu, Simão, Zelote, todos esses homens, sejam sinceros, irmãos, se nós pudéssemos ler tudo o que esses homens fariam em relação a Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, todo mundo foi embora. João ficou lá, mas todo mundo foi embora. Pedro negou, Galo cantou, e todo mundo foi embora. Ora, se nós pudéssemos ler toda a história desses homens em termos futuros, e agora tivéssemos a oportunidade de escolhê-los para serem nossos homens de confiança, nós escolheríamos? Jesus sabia de tudo o que eles iriam fazer. Jesus conhecia cada um deles e mesmo assim os escolheu. Aprendamos algumas coisas aqui.
O Senhor chama pessoas falhas para o trabalho. Falhas. Elas têm dificuldades no seu temperamento. Às vezes duras demais, excessivas demais, zelosas demais quanto a uma questão, apocalípticos demais. Jesus chama essas pessoas. Aqueles medrosos, como Tomé, duvidosos, ou medrosos como os outros discípulos que fugiram da morte de Jesus. Jesus chama também, Jesus chama medroso também. Chama duvidosos também. Ele chama. Aqueles incertos, inseguros, Jesus chama também. E vaidosos, chama também. Não é, pastor? Ele chamou. Bora, vem para cá, para perto de mim. Eu vou ensinar vocês. Vocês vão caminhar comigo. Foram 3 anos. Viram muitas coisas, ouviram muitas coisas e ouviram muitas coisas que não estão registradas aqui. E viram muitas coisas que não estão registradas nas Escrituras. Tiveram uma experiência inigualável que todos os homens sem consciência queriam ter tido. Aqueles homens e aquelas mulheres que viveram com Jesus foram grandemente privilegiados por Deus. Mas aí depois da morte de Jesus nós começamos a ler a história desses homens. Vamos ver as falhas, as quedas, os problemas, as dificuldades, as desavenças. Meus irmãos, eu já venho dizendo a vocês desde o início de Marcos, e nós somos tão apressados em dizermos assim, eu acho que fulano não é crente não, porque se fosse crente não fazia isso não. Dá uma pesquisadinha na vida dos 12 apóstolos. Dá uma lidinha nas Escrituras para ver como esses cristãos se comportaram no decorrer da sua trajetória. E Jesus foi trabalhando e ensinando, moldando o seu caráter, amadurecendo esses homens para a missão. Assim Ele quer fazer com você. Amadurecê-lo para a missão. Tratá-lo para a missão. E como é que Ele faz isso? Tem que estar perto dele, meu irmão. Tem que estar junto dele, meu irmão. Do monte Ele chama soberanamente. O monte nas Escrituras é o lugar de encontro de Deus com os seus representantes. Deus manifesta-se soberanamente aos seus representantes. A ideia do monte, não só na Bíblia, mas no mundo antigo, no Antigo Oriente Próximo, era exatamente a manifestação do poder divino. Então isso é um símbolo para nós. Não tem nada de legendários aqui, viu, irmãos? De subir monte, pagar não sei quantos mil reais, 100 mil reais para subir um monte. Nada disso. A ideia aqui é figurativa. Ele nos chama para a sua presença, nos prepara e nos envia. O chamado dos 12 nos lembra que a iniciativa pertence a Deus. Ninguém se chama, é Ele quem chama. Ele não escolheu aqueles homens mais preparados, que tinham méritos acadêmicos. Mas Ele escolheu aqueles que Ele quis, segundo o conselho da sua vontade. Isso nos ensina que nossa vida com Deus não começa em nossa busca para fazer aquilo que lhe agrada, mas começa em olharmos para Cristo que nos alcança e vivermos com este Cristo. Se entre eles, irmãos, havia fraqueza, dúvida e até traição, ainda assim o plano de Deus não foi frustrado. O plano de Deus em relação à igreja não será frustrado. Haverão pecados no nosso meio. Haverão erros no nosso meio, falhas no nosso meio. Falhas repetidas no nosso meio. Deus não desiste da igreja. A finalidade de Deus não depende da nossa constância. A fidelidade de Deus depende da sua promessa eterna. Ele prometeu, Ele disse, Ele quis. Ele escolheu soberanamente. O que Ele começa, Ele mesmo sustenta e termina. Talvez você não termine o que você começa, mas Deus termina tudo que começa. Você não termina o livro que começou a ler, não termina a Bíblia que começou a ler, você não termina a dieta, não termina a sequência de exercícios da academia, você não termina nada. Mas Ele vai terminar o que estabeleceu para a sua vida.
Ele vai fazer tudo o que determinou. Assim, meus irmãos, o texto nos convida. Aquele que nos chamou para estar com Ele também nos capacita e nos preserva em meio a todas as circunstâncias. Nossa segurança não está na firmeza do nosso coração, mas na mão daquele que nunca falhará. Nossa segurança está nas mãos daquele que nunca falhará. E confiando nisso, podemos viver e servir com alegria, certos que Cristo mesmo é quem edifica o seu povo, quem cria o seu povo, quem guarda o seu povo até o fim. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Senhor, nesse momento eu quero orar, pedindo que o Senhor faça descer ao coração dos meus irmãos este sermão. Que arda em nosso coração essa mensagem e a grandiosidade do Evangelho mostrado aqui no registro de Marcos. Somos imperfeitos, Senhor, Tu sabes. Tu nos conheces melhor do que qualquer outro. Tu nos criastes, salvastes. Tem misericórdia das nossas falhas, das nossas fraquezas. Muitas vezes, Senhor, olhamos mais para isso, para as nossas fraquezas e falhas e imperfeições. E duvidamos do Teu agir misericordioso para glorificar o Teu nome em nossa vida. Ensina-nos, Senhor, o caminho da instrução, da disciplina bíblica, de uma vida de amadurecimento, mas ensina-nos também que o Senhor sabe quem somos, conhece perfeitamente as nossas fraquezas e mesmo assim quis nos chamar. E está aprimorando nosso coração, nossa vida, até aquele grande dia. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te louvamos pelo Teu agir. Te pedimos, Senhor, por nossa vida comum. Que o Senhor proveja tudo, todo necessário, tudo o que é